Em uma época marcada por confusão religiosa, guerras culturais e busca por sentido, um jovem de apenas 14 anos entrou em um bosque com uma pergunta simples, e saiu de lá com uma resposta que mudaria a história do cristianismo moderno. Profeta, tradutor e mártir, ele fundou uma obra que influenciaria milhões. Nesta entrevista imaginária, baseada em seus próprios relatos, ouviremos sua voz, sua jornada, e a fé que sustentou até o fim. Meu nome é Joseph Smith. Nasci em 1805, em uma família simples no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Desde pequeno fui criado em um lar de fé, embora minha família enfrentasse muitas dificuldades e desafios. Quando criança, eu era um garoto curioso e buscava entender o mundo ao meu redor. Cresci em um ambiente rural, rodeado pela natureza, o que me ensinou a apreciar a criação do Senhor. Minha mãe, uma mulher piedosa e dedicada, ensinou-me a orar e a confiar em Deus mesmo nos momentos difíceis. Meu pai era um homem trabalhador, mas enfrentava muitos desafios para prover para a família. Desde muito jovem, senti uma inquietação profunda em minha alma, uma necessidade ardente de compreender o que era verdadeiro. Cresci em um tempo de grande agitação religiosa, onde muitas igrejas afirmavam possuir a verdade, mas ensinavam doutrinas contraditórias entre si. Isso me confundia e me angustiava, pois desejava sinceramente saber qual caminho levaria à salvação. Não era apenas curiosidade, era um anseio espiritual, uma sede de conhecer Deus e entender meu propósito neste mundo. Quando li em Tiago 1:5 que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, essas palavras penetraram meu coração com poder. Elas não eram apenas letra impressa, eram um convite divino. E assim, guiado por fé simples, retirei-me ao bosque e roguei ao Senhor com toda a sinceridade de minha alma. Minha busca era motivada pela convicção de que Deus não é autor de confusão, mas de luz, e que, se eu perguntasse com fé, ele me responderia. E ele respondeu. Essa resposta mudou minha vida para sempre. Como você descreveria a experiência da primeira visão que teve? Foi como atravessar um véu de trevas para entrar em um lugar de clareza absoluta. No momento em que me ajoelhei, uma opressão sombria e sufocante tentou me calar, como se todas as forças do erro e da dúvida se lançassem sobre mim para impedir aquela oração. Mas quando a luz apareceu, ela não apenas iluminou meus olhos, ela dispersou o medo, varreu a confusão e trouxe uma paz que o mundo não pode oferecer. A presença que desceu foi mais do que visível. Era viva, pura, indescritivelmente majestosa. Não era apenas ver com os olhos, mas sentir com todo o ser. Suas palavras não ecoaram apenas nos ouvidos, mas se fixaram em meu espírito como uma verdade inegável, eterna. Aqueles seres celestiais, distintos mas unidos em glória, me conheciam. Chamaram-me pelo nome. Não estavam longe, estavam próximos, reais e infinitamente compassivos. Naquele instante, compreendi que o céu está mais próximo da terra do que imaginamos, e que Deus ainda fala com os que o buscam com fé verdadeira. Você via a restauração da igreja como uma missão solitária ou sentia apoio constante das pessoas ao seu redor? A verdade, como a vivi, é que a restauração da igreja foi uma missão sagrada, mas muitas vezes solitária. Desde o princípio, enfrentei incredulidade, zombaria e oposição, até mesmo de pessoas próximas. Houve momentos em que parecia que o mundo inteiro se erguia contra mim, e fui levado a confiar mais plenamente no Senhor do que nos braços da carne. Ainda assim, o Senhor nunca me deixou sem apoio. Em meio às tribulações, ele levantou pessoas fiéis, almas valorosas como Oliver Cowdery, Martin Harris, Sidney Rigdon e, acima de todos, minha amada esposa Emma, que suportou comigo tantas provações. Essas pessoas foram como colunas em meio à tempestade, instrumentos do Senhor para sustentar-me. Portanto, embora houvesse solidão e muito peso sobre meus ombros, também houve consolo.
Deus me fortaleceu com a certeza de que esta obra era dele. E mesmo quando poucos caminhavam ao meu lado, eu sabia que não estava sozinho. O céu estava comigo. Quais foram os momentos mais difíceis de sua jornada? O maior desafio de minha jornada foi permanecer fiel à revelação que recebi, mesmo quando tudo ao meu redor me pressionava a recuar. Desde os primeiros dias, os que abraçavam esta obra enfrentaram uma onda crescente de perseguição. Meus seguidores, homens, mulheres e até crianças, foram insultados, expulsos de suas casas, açoitados e até mortos por simplesmente acreditarem que Deus ainda falava. Em Ohio, fomos enganados e perseguidos por falsos irmãos. Em Missouri, a violência foi brutal. Nossos assentamentos foram saqueados, casas queimadas, e muitos santos, incluindo mulheres e crianças, foram forçados a fugir no frio com pouco mais que a fé que carregavam no coração. Jamais esquecerei o massacre em Holmes Mill, onde dezenas de nossos irmãos foram assassinados sem misericórdia por uma turba armada. E quando o governador de Missouri emitiu uma ordem de extermínio contra os santos, ficou claro que nossa fé era considerada crime por simplesmente existir. Minha própria casa foi invadida certa noite. Fui arrastado por homens encapuzados, espancado e coberto de piche e penas diante dos olhos apavorados de minha esposa e filhos. Ainda assim, continuei, porque sabia, com toda certeza, o que o Senhor havia me mostrado. Mas essa oposição constante culminaria, enfim, em meu martírio. Em 27 de junho de 1844, enquanto estava preso na cadeia de Carthage, uma multidão armada invadiu o local. Ali, eu e meu irmão Hiram fomos mortos a tiros por defender a verdade que havíamos recebido. Morremos como testemunhas, não apenas de palavras, mas de convicção viva, selada com sangue. Houve momentos em que desejei que o cálice passasse de mim, mas eu sabia o que havia visto, sabia o que havia ouvido, e abandonar essa verdade teria sido negar o próprio Deus. A fidelidade à visão, a constância em seguir a voz do Senhor mesmo nas sombras mais densas, esse foi o maior desafio e também o maior testemunho da realidade desta obra. É verdade que o senhor teve várias esposas? Sim, é verdade que eu pratiquei o casamento plural, ou seja, tive mais de uma esposa. Essa prática foi revelada a mim como parte do Evangelho restaurado, conforme orientação do Senhor para preparar um povo santo. Naquela época, assim como no tempo do rei Salomão, muitas mulheres que não tinham maridos sofriam muito, enfrentando dificuldades sociais e econômicas, pois a sociedade não lhes dava segurança nem sustento adequado. Por isso, o Senhor me instruiu a acolher essas mulheres, proporcionando-lhes proteção, apoio e um lar, como um ato de compaixão e justiça divina. Eu sempre procurei obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo quando eles eram difíceis de compreender ou aceitar pelas pessoas ao meu redor. O casamento plural não era algo para o benefício próprio, mas sim para cumprir a vontade do Senhor e estabelecer uma ordem celestial para as famílias. O senhor considera que sua missão foi cumprida? Sim, com toda a humildade de minha alma, eu testifico. O propósito pelo qual o Senhor me chamou foi cumprido. Fui apenas um instrumento, imperfeito, falho, muitas vezes esmagado pelo peso da responsabilidade. Mas por meio da graça de Deus, traduzi o livro de Mórmon, organizei a Igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias, recebi e transmiti chaves sagradas do sacerdócio e estabeleci os fundamentos para que o Evangelho restaurado se espalhasse por toda a terra. O templo foi revelado, o sacerdócio foi restaurado, os céus se abriram novamente. E embora minha vida tenha sido ceifada pela violência, a obra não cessou. Ao contrário, ela cresceu, multiplicou-se e alcançou corações muito além do que eu poderia ter imaginado naquela manhã silenciosa no bosque sagrado. Portanto, sim, ainda que o caminho tenha sido marcado por dor, perda e sacrifício,
O propósito foi cumprido. Porque a verdade de Deus não pode ser detida. E se permanece viva nos corações dos justos, então minha missão continua, não por mim, mas por Ele, que vive e reina para sempre. Se eu pudesse falar diretamente aos membros da igreja hoje, minha mensagem seria simples, mas urgente. Permanecei firmes. Não vos esqueçais da verdade pela qual tantos sacrificaram tanto. O mundo mudará. As vozes contrárias se multiplicarão. As distrações serão sutis, constantes, e às vezes virão disfarçadas de sabedoria moderna. Mas lembrai-vos: Deus não muda. O Evangelho que foi restaurado com sangue, oração e revelação continua sendo verdadeiro. Tão verdadeiro quanto no dia em que viu o Pai e o Filho no bosque sagrado. Buscai pessoalmente o Espírito. Não vos apoieis apenas na fé dos outros. Leiam as Escrituras, santificai vossos lares, honrai os convênios, e amai ao próximo com paciência e pureza. O Senhor está preparando o mundo para a sua vinda, e Ele conta convosco. Nunca esqueçais, a luz que começou com um menino orando num bosque continua a brilhar em vós. Sede fiéis, sede humildes, e o Senhor vos usará para cumprir coisas grandiosas, não para a vossa glória, mas para a glória dele. Minha vida não foi perfeita, mas meu testemunho é verdadeiro. Jesus Cristo vive, e seu Evangelho foi restaurado nestes últimos dias. Que vocês possam buscar a verdade com fé e sinceridade, assim como eu busquei em minha juventude. Despeço-me com amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. As palavras de Joseph Smith ecoam até hoje, não apenas nos livros, mas nos corações daqueles que creem que Deus ainda fala. Sua jornada foi marcada por revelação, sacrifício e fé inabalável, e sua mensagem continua viva. Se este conteúdo tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a história ganha voz, e a fé, profundidade.